Fala galera, tudo bom? Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Breno Masi, conhecido também como Mac Masi, aí, ó, @MacMasi. E toda quarta-feira venho fazendo um pouquinho de minha história, contando um pouquinho para vocês da minha vida, do que aconteceu, como eu cheguei até aqui. Então espero que vocês estejam gostando, lembrando que tem já o episódio 1, 2 e 3, que vocês podem assistir, mas hoje a gente vai falar no episódio 4 sobre o desbloqueio do iPhone 3G. Que de fato foi, cara, a grande mudança ali de paradigma da minha vida e o grande reconhecimento internacional que eu tive. Mas antes de começar a contar essa história, clica aí no botão se inscrever, não custa nada, me ajuda por favor, vocês não têm noção de quanto vai me ajudar vocês apertarem esse botãozinho aí, inscrever. Lembrando que eu quero muito chegar ali naqueles 100 mil usuários, eu espero a ajuda de vocês para poder chegar nisso, então clica nesse botãozinho e bora para o papo e deixa eu contar para vocês um pouquinho de como foi esse desafio. Como eu já tinha contado anteriormente, já tinha feito ali o desbloqueio do iPhone, né, original, ganhei, cara, muito espaço por causa disso, ganhei sim bastante dinheiro também para desbloquear o telefone. Também tive bastante dor de cabeça, porque as pessoas não entendiam direito o que era o desbloqueio ou não, mas aí dá para fazer um vídeo à parte só sobre dores de cabeça depois. Mas o fato é que agora eu queria contar para vocês um pouquinho sobre como a gente teve a grande façanha de desbloquear o iPhone 3G. O iPhone 3G foi um iPhone muito aguardado pela Apple, porque foi o grande lançamento de fato, foi quando a Apple virou ali a chavinha e viu que tinha acertado o telefone. O iPhone 2G era um iPhone, né, o iPhone original, com muita desconfiança do mercado. As pessoas não sabiam de fato se a Apple ia fazer um telefone bom ou não, se aquilo ia funcionar ou não. E o iPhone mostrou que tinha excelente capacidade. Primeiro porque o iPhone 2G virou uma febre absurda, eles venderam muito mais do que eles esperavam. Ainda mais com o advento do desbloqueio do telefone. Antigamente o que era restrito só ao mercado americano acabou rodando o iPhone para o mundo todo mundo conseguindo ter acesso, mesmo a Apple não desbloqueando isso de forma oficial. Várias pessoas ao redor do mundo usavam o telefone e a Apple preparou um projeto do iPhone 3G, sendo muito pressionado pela Singular AT&T na época para garantir que esse telefone realmente fosse bloqueado, porque no final das contas eles queriam, né, a operadora de telefonia celular queria mais usuários para ela. E eu lembro como se fosse hoje o Steve Jobs, cara, falando em determinados momentos que o iPhone 3G, que daí trazia uma nova tecnologia de internet também, o iPhone 3G é o o telefone mais seguro, tudo, e eu quero ver hackers como GeoHot, MacMasi conseguirem desbloquear. E daí para mim foi muito gostoso, muito notório que a Apple lançou de fato esse telefone no dia 11 de julho de 2008 e depois de poucas horas eu consegui fazer o desbloqueio. E esse desbloqueio foi naquele momento muito questionado, ao mesmo tempo muito reconhecido. Porque a gente já sabia que toda a técnica que a gente tinha usado no primeiro iPhone não funcionaria, porque a Apple, cara, fechou todas as brechas e a gente já via através de software e também vazamento de algumas informações que o hardware também seria completamente diferente. Como foi? Eles abandonaram basicamente as placas que eles usavam, que eram placas lógicas que a gente chamava de sanduíche, eram duas placas assim, e eles começaram a ter um circuito único só. E isso mudava até o ponto do test point, eles esconderam em outra camada qual que era a trilha, então para fazer o test point estava mais difícil. Só que daí eu e o Paulinho a gente pensou numa solução usando um hardware externo, como se fosse uma película para desbloquear o telefone. E de fato a gente conseguiu desbloquear e a gente foi extremamente reconhecido. Para vocês terem uma ideia, como a gente conseguiu desbloquear o iPhone tão rápido, a imprensa internacional ficou abismada que a gente tinha conseguido fazer e mandaram repórteres, né, e correspondentes irem lá no nosso escritório checar. A gente foi capa do Gizmodo na época, que era um dos grandes sites de internet, da internet de tecnologia naquela época, comentando sobre essa façanha, falando que brasileiros da Desbloqueio BR tinham feito o desbloqueio do iPhone. Aí galera, hoje 14 de julho, 8h49, mostra aqui o iPhone 3G desbloqueado. Totalmente desbloqueado. General, About, Team Brasil, versão 2.0, Serial Number, e-mail, tudo bonitinho. Modem firmware, tá? 3G mesmo. Primeiro iPhone 3G desbloqueado do mundo. Olha quem conseguiu fazer. Desbloqueio BR.
E isso foi, cara, surreal para mim, surreal, porque além da gente ter sido agora o primeiro do mundo, a gente conseguiu um reconhecimento e notoriedade global, todo mundo falando da gente e contando dos nossos feitos. Óbvio que daí do um outro lado do mercado, um outro lado da internet, criticava bastante falando que a gente não tinha feito um desbloqueio de fato, né? Que o que a gente estava fazendo era uma película, né? Burlando o sistema, podemos falar assim, e que aquilo não poderia ser considerado um desbloqueio. Mas de fato, era um desbloqueio, porque fazia o telefone, as pessoas funcionavam e você conseguia usar o telefone e todas as suas funções. A única coisa que a gente fez de diferente é que no lugar de ser uma alteração, né, ali um test point, né, um curtozinho no hardware, mais software, a gente acabou usando uma película que fazia com que o processo escalasse muito mais rápido e que funcionasse em mais devices. Então, a gente conseguiu começar a fazer muitos desses iPhones desbloqueados como a solução proprietária, e daí isso foi legal, que foi um momento também que a gente conseguiu criar uma reserva de mercado, porque só a gente tinha tecnologia, até os chineses copiarem e depois foi para todo mundo. E daí também o iPhone 3G o desbloqueio evoluiu depois para 100% software e daí ficou fácil para todo mundo. Mas uma das coisas que eu gosto de guardar e gosto de mostrar é isso daqui, ó. Isso daqui é um pouco dos chips. Lembra que eu comentei no outro vídeo que cada iPhone vinha com um chipzinho desse, ó? Imagina quantos chips tem dentro desse pote, ó. Tudo isso aqui são iPhones que eu desbloqueei junto com o Paulinho. Então, basicamente, o que a gente fazia? Todo mundo que levava o iPhone lá na loja, a gente pedia para a gente ficar com esse SIM card que a gente queria guardar e fazer alguma coisa. Então, a gente tem quadros gigantescos, ainda com vários chipzinhos desse colado e esse pote lotado de chip. Então, basicamente, são muitos chips, cara. Muitos chips. Não dá nem pra eu falar o número. Se eu ficar pegando aqui, ó, olha lá. A quantidade descomunal de chip, ó. Então, tem muito chip aqui dentro e cada chipzinho desse, cada iPhonezinho desse foi um desbloqueio e um cliente satisfeito ou uma celebridade satisfeita que a gente fez. E o mesmo ciclo que aconteceu lá no iPhone original acabou se repetindo no 3G, que muitas pessoas queriam, muitas pessoas ficaram alucinadas pelo telefone e queriam ter o iPhone desbloqueado. E a gente fez a mesma coisa. Desbloqueamos todo mundo, eu acabei viajando no mundo todo, desbloqueei para um monte de celebridades, mas o mais legal do iPhone 3G não foi a parte de desbloqueio, foi que eu e o Paulinho a gente começou a fazer alterações mais pesadas no software do telefone. Então, além de você conseguir desbloquear o telefone, foi a primeira vez que eu e o Paulinho a gente começou a desenvolver softwares para o Cydia ou o Installer. Não sei se vocês vão lembrar, o Installer e o Cydia foram os precursores da Application Store da Apple. A Apple, quando lançou o seu telefone, não existia ainda aplicativo. Não estava ali, né, o ícone de lojinha. Você basicamente comprava o telefone vinha instalado o padrão o YouTube e alguns outros apps, e era só isso. E através do Cydia ou do Installer, que era um repositório de aplicativos de terceiros, a gente conseguia colocar software lá e a gente ajudava a desenvolver ali o Cydia e o Installer. E foi quando eu e o Paulinho a gente começou a ganhar espaço e ganhar ainda mais reconhecimento, podendo, né, configurar ou adicionar coisas no iPhone que até então não existiam. E eram coisas simples. Imagina só, o iPhone lá no começo, o 3G, não tinha coisas básicas tipo copy and paste. Você não conseguia copiar e colar um texto. Outra coisa que era básica, você não conseguia fazer, você não conseguia ter nada no seu lock screen, que até hoje, até eu acho que meados de 2, 3 anos atrás a gente não conseguia, era só o lock screen normal, a gente conseguia colocar ali telinha. A gente começou a fazer interações usando o acelerômetro ou algumas outras coisas do telefone para fazer brincadeiras. Então, o iPhone 3G serviu para que a gente conseguisse de fato mostrar que mais do que desbloqueio, a gente já tinha sim conhecimento necessário de software para desenvolver software para o iPhone e que isso poderia ser um bom mercado. E daí começa a cruzar a minha vida com a sequência do que foi deixar o desbloqueio e começar a virar um empresário de fato, montar uma empresa de desenvolvimento de software. Essa história completa vai ficar para o próximo episódio, mas contando ainda o finalzinho aqui do iPhone 3G, o iPhone 3G foi muito legal para mim e para o Paulinho mesmo, porque foi um período mais curto, foi um período onde a gente não conseguiu ganhar tanto dinheiro quanto o 2G, mas foi um momento onde a gente aprendeu muito.
e a gente reforçou todo o nosso network e nossas conexões. Foi nesse iPhone que eu tive contato, o primeiro contato com algumas pessoas da Apple. Foi nesse iPhone que eu tive o primeiro contato com algumas pessoas da AT&T. Foi nesse iPhone que eu passei meus grandes medos, meus grandes apuros, achando que alguma coisa poderia acontecer de errado para mim, né? Assim, ou de medo, ou de receio, porque foi quando a gente ganhou muita notoriedade, foi quando a gente foi muito reconhecido, foi aonde que, cara, jornal, revista, todo mundo comentava sobre a gente. Então, foi um momento de frio na barriga e falando assim, como que eu vou usar essa super exposição ao nosso favor? Como que eu posso fazer com que isso de fato vire aquilo que eu queria lá no começo, que era dinheiro, estabilidade, um bom emprego, um bom espaço, reconhecimento? Como que eu faço para deixar isso perene? Que uma das coisas que eu sempre fiquei com medo, com receio e falava muito isso pro Paulinho é: a gente não pode dar voo de galinha. A gente não pode aparecer e depois sumir, como a maior parte das pessoas ou microcelebridades acontecem. Isso para mim foi muito gostoso, porque desde 2007, do lançamento do iPhone, a gente conseguiu se manter ali. Óbvio que nem sempre no topo, porque né, momentos oscilam, mas a gente sempre teve esse reconhecimento, esse carinho, principalmente do mercado e das pessoas que têm contato com a gente. Então foi muito, muito, muito legal. E daí contar duas histórias para vocês do iPhone 3G que são engraçadas. A primeira foi uma vez que a gente estava no nosso escritório, lá, eu e o Paulinho, e nesse escritório a gente fazia os desbloqueios, tudo, e de repente chegam dois gringos lá para fazer o desbloqueio. Entram na recepção, super cordiais, perguntam se poderiam fazer o desbloqueio. A gente falou que óbvio que poderia, a secretária que estava lá trabalhando falou que poderia, que eles tinham que preencher a ordem de serviço, o termo de responsabilidade, né, o nosso padrãozinho que a gente tinha na época, e tinham que deixar o telefone e vir buscar no dia seguinte. Eles falaram, não, eu não posso, porque esse telefone é do trabalho, eu não posso deixar o telefone aqui, eu preciso acompanhar. Você não pode chamar o Breno e perguntar se ele não pode fazer na hora pra gente? E eu, um bom negociante que eu sou, né, o que eu tinha feito já? Eu tinha criado dentro do desbloqueio um negócio chamado Fastlane, que é, pô, você quer desbloquear, só que você precisa de urgência, você paga um pouco a mais. No lugar de pagar 600, você pagava 900 e eu desbloqueava para você em até em 3 horas. Ou então menos, né, se não tivesse nenhum na fila. E eles falaram, não, tudo bem, a gente paga, só que eu não posso deixar o telefone. Eu preciso estar junto, eu preciso acompanhar o desbloqueio. E daí eu falei, pô, deixa eu ver, né, deixa eu conhecer as pessoas. Eu peguei, saí, fui conversar com as pessoas lá, e me pareceram ser duas pessoas super legais. Eu falei, tudo bem, vem aqui na salinha de reunião, eu faço o desbloqueio para vocês. Sentei na frente deles, comecei a fazer o desbloqueio. Na hora que eu fiz o desbloqueio do telefone, nessa época já não precisava de película, não precisava fazer nada, né? Eu fiz o desbloqueio do telefone, pedi o chip para eles, o chip do Brasil para testar. Eles falaram que não tinha. Eu falei, então calma aí, eu vou pegar aqui meus chips de teste. Eu tenho um chip da Oi, Vivo e é Claro. Aquela época eu não sei se chamava Claro ainda, mas tinha lá as três operadoras, né? E fiz o teste para eles na hora. Eles olharam assim e falavam, tá funcionando. Daí eu falei, sim, tá funcionando. Inclusive, esse chip da AT&T eu posso ficar com ele? Ele falou, não, como assim? Mas o que você faz com esse chip da AT&T? Você não ativa ele? Eu falei, não ativo. Esse chip não serve para nada, esse chip é lixo. Dá uma olhada. E eu peguei o meu sacão de chip e mostrei para ele. Olha aqui, ó. Todos esses chips eu tô guardando para fazer algo. E eles falaram, mas você não faz absolutamente nada com esse chip? Você não ativa o chip? Eu falei, não. Por que eles estavam achando? Eles estavam achando que eu burlava de alguma forma a ativação do telefone e fazia uma conta usando dados fake e que isso estava lesando em AT&T. E eu falei, não, você tá louco, esse aqui é outro chip, esse é o desbloqueio. Eles, não é possível. Pegaram o telefone, colocaram no computador, começaram a snifar, começaram a olhar ali o que a gente tinha feito e começaram a me questionar. O que você fez? Como você fez isso? Como você fez aquilo? Eu falei, não posso falar. Tá, eu desbloqueio. Mas você alterou o software? Eu falei, não alterei nada. Eu adicionei código. Alterar, eu não alterei nada. Tá íntegro 100%, tanto é que você pode colocar no iTunes, vai sincar, você pode dar restore, você pode fazer tudo. O que eu fiz foi adicionar software, porque eu já sabia que adicionar software não tem problema. Alterar software sim. Você pode quebrar algum tipo de patente e teria problema. E eu não fiz isso de jeito nenhum. Nenhum dos meus desbloqueios a gente fez alteração de software, a gente só fez adição de software. E daí eles ficaram embasbacados na época. Lá eles olharam. Daí no final eles perguntaram quanto que era, né? Eu falei, eles pegaram, me pagaram em dólar e me entregaram 2 cartões. Era um executivo da Apple e um executivo da AT&T de segurança, que eles foram até o meu escritório para checar
como a gente fazia, e no final eles acabaram dando parabéns. E daí depois disso, depois de alguns meses, eu recebi o primeiro convite para ir para os Estados Unidos fazer uma reunião oficial e entender o que então seria o futuro ali, o próximo passo da minha jornada, que é entrar na parte de desenvolvimento de fato de aplicativos para iPhone. Mas isso fica para o próximo episódio, então espero que vocês estejam gostando aí de um pouquinho dessa bagunça que foi minha vida e contando um pouco sobre o iPhone. Eu não estou aprofundando muito porque se eu fizer isso, cara, vira um podcast de 1 hora cada episódio, eu acho que é muita coisa, mas se vocês quiserem mais detalhes, se vocês quiserem de fato saber mais ainda detalhes, nuances desses episódios, deixa aí no comentário, fala que você quer escutar mais que eu gravo para vocês. E é isso, então espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não se esqueçam de se inscrever no canal, comentar e compartilhar para chegar esse conteúdo para um maior número de pessoas. E eu vejo vocês em breve, semana que vem, na quarta-feira, contando um pouquinho de como eu fundei a Fingertips e virei um empresário de verdade, construindo a primeira empresa de desenvolvimento de software para iPhone do Brasil.